Olá, pessoas, todos bem? Já estamos no clima de Natal, como vocês podem ver. Para quem estiver ouvindo, pode dar uma acessada depois para olhar o nosso querido Ivan ali no Tuts Tuts natalino. E hoje o tema sugerido foi falar sobre plataforma vibratória, um equipamento que provoca vibrações. Ele foi criado na Holanda para ser utilizado para os, como fala? As pessoas que vão para o espaço, para os astronautas, isso. Eles eram utilizados para poder a massa magra não ser perdida tão rapidamente, que é uma resposta que acontece quando você não tem a ação da gravidade. E é uma máquina que trabalha em aceleração, que eles até têm um nome também específico, que você encontra vários artigos científicos, que é de Acceleration Training. E ela se movimenta para cima e para baixo, para os lados e para frente. Então, todos os ângulos de movimento acontece a vibração. Tem plataformas no mercado que vieram depois da criada originalmente, que inclusive uma vez fiz um teste e elas tremem assim verticalmente só. Elas vão mexendo para um lado, para cima e para baixo só nas pontas. O trabalho é diferente. Eu mesma tenho lesão no joelho e quando eu fui fazer um teste nessa máquina, eu senti dor no meu joelho, porque a movimentação é muito brusca. Então, para quem for experimentar, ficar atento com o que falam por aí. Até nisso existe o Xing Ling atuando. Então, a gente tem que ficar bem esperto com o que adquirir. E eu sou fã, já tem 12 anos que eu trabalho e conheço, e foi uma época que eu treinei todos os dias com a plataforma vibratória associada à musculação, em que eu tive uma resposta física muito, muito positiva. É excelente o trabalho. E o fator da vibração é que, na verdade, a teoria, falando de uma maneira bem assim, limpa, né, para quem não entender tão fácil, porque é muito física, mas é que o nosso peso em cima da plataforma, ele é aumentado. Então, na verdade, quase que não necessário a utilização de pesos extras, como, por exemplo, a gente usa no agachamento com a barra nas costas. A máquina, ela proporciona uma aceleração na contração muscular devido a esse total reequilíbrio constante que a gente tem que sofrer para poder estabilizar na máquina, e essa contração acelerada, que é o Acceleration Training, que, na verdade, proporciona essas respostas físicas muito, muito rápidas. Porque a promessa é de treinos curtos e ganhos em pouquíssimas semanas. Claro, tudo depende de como a gente leva as outras horas do dia, do nosso cotidiano, tá? E aí eu passo a palavra para o Ivan falar um pouquinho sobre a máquina, o que ele sabe sobre a máquina. Vamos lá, vou falar rapidinho sobre o que eu sei, um pouco do que eu sei sobre o que existe de equipamento disponível para treinamento vibratório. Tá? A maior parte desses equipamentos são plataformas vibratórias, onde a vibração é aplicada nos segmentos distais. Que tem o segmento distal, você fica em pé, ou você apoia braço, fica com um pé só, uma perna só, enfim. As plataformas vibratórias, elas variam, tá? Elas variam. E o que basicamente varia na plataforma vibratória? A Andressa falou muito bem. Tem plataformas vibratórias que vibram oscilando de cima para baixo, tem plataforma vibratória, as mais comuns também, as menos recomendadas, elas vibram na lateral. O que determina a intensidade ou o potencial risco numa plataforma vibratória é, primeiro, a frequência, ou seja, o quanto essa plataforma vibra em hertz, que é quantas vibrações tem por segundo, tá? Hoje a gente encontra, fiz até um resuminho, você encontra hoje as versões mais robustas, são versões que vão de 15 a 60 Hz, ou seja, de 15 vibrações por segundo a 60 vibrações por segundo. O segundo fator importante também de considerar
a utilizar essa plataforma é o que a gente chama de amplitude. O que é amplitude? É em que espaço esse troço vibra, né? E nós estamos aqui, basicamente a gente vai, para simplificar a história, vamos falar da plataforma que vibra para cima e para baixo. Sim, existem outros modelos e tal, mas vamos falar da que vibra para cima e para baixo para a gente poder entender o que é o treinamento vibratório. Quando a Andressa falou que a gente tem um aumento, quer dizer, a sensação é de aumento de peso corporal, é que é o seguinte, quando você está parado de pé no chão e o chão não está mexendo, você tem um G em cima de você, 9,8 metros por 9,81 metros por segundo, a coisa te acelerando. Quando o chão te empurra para cima, né, numa determinada velocidade, numa determinada aceleração, os protocolos mais agressivos, com as plataformas que estão vibrando na maior frequência, maior amplitude, maior aceleração, fazem com que o peso do corpo chegue, com essa aceleração, chegue a 9G. É 9 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, nesse sentido, por isso a gente também pode quase que praticamente dispensar o uso de pesos livres, o uso de sobrecarga mecânica ali. Agora, de fato, o que me parece que é bacana também colocar numa linguagem simples, por que o treinamento vibratório, né? A Andressa acertou em cheio. As pesquisas mais robustas começam com os cosmonautas, com os astronautas, em especial, né, tentando prevenir a perda de densidade óssea e de massa muscular, num ambiente onde eles não teriam como levar pesos, levar muita coisa. Mas pensando para nós, né, mortais que não vamos para a Lua, nem vamos para o espaço, o que de fato é a vibração? A vibração é um estressor mecânico, é algo que vem e estressa mecanicamente o corpo. E estressa como? Criando micro instabilidades, ou seja, como se você fica de pé no chão, o chão não treme. Se você subir numa plataforma dessas, de pé ou com a mão apoiada, não importa, a plataforma está tremendo. Essa tremedeira, ela tem, aqui no meu entender, 3 grandes mudanças, 3 coisas que você não vai conseguir fazer no chão. A primeira coisa é uma estimulação acelerada, uma estimulação intensa do que a gente chama de fusos neuromusculares. São molinhas que ficam no meio das fibras musculares e essas molinhas elas têm a única função de prevenir o músculo de rasgar. Então, toda vez que você estira o músculo, você está alongando o músculo, você estira o músculo, essa molinha estica, essa mola gera um reflexo chamado reflexo de estiramento. Ela manda um estímulo para o músculo contrair. Você começa a alongar o músculo, a molinha está ali no meio, o músculo fala, ó, tá me rasgando. Então vem o estímulo de contração. Por causa disso, o segundo benefício, então, é o seguinte, é promover um recrutamento de fibra muscular que independe do princípio da progressão de fadiga. O que é a progressão de fadiga? Se você pegar um peso na mão e começar a fazer qualquer tipo de movimento com esse peso, a musculatura ela vai aumentando o grau de fadiga. E na medida em que as fibras iniciais forem cansando, o músculo vai recrutando outras fibras auxiliares. No treinamento vibratório, a gente não tem um recrutamento muscular dependente da fadiga. Por conta só da vibração, para a gente se manter ali, isso estimula a musculatura como um todo. E o terceiro benefício, lógico, esse aí é importante a gente pontuar, que é ser um veículo que permite com que em muito pouco tempo você tenha um tamanho de intensidade muscular e não só localizada, porque tem um tipo de treinamento vibratório mais usado em reabilitação que coloca a parte vibrante na musculatura. Nós estamos falando do treinamento vibratório, aquele que vem distal, aquele que você está apoiado com o pé ou com a mão, ou com alguma parte mais distante do corpo, e aquilo vai ser transmitido para o resto do corpo. Tá? Então, para esse tipo de trabalho, a ciência tem mostrado que não em intensidades de vibração, frequência e amplitude muito altas, com protocolos reduzidos, tem havido sim ganhos principalmente quando associado a outros protocolos de exercício, treinamento de força tradicional, treinamento cardiorrespiratório tradicional, e isso seria um complemento, uma coisa que você não consegue fazer de pé no chão, deitado num colchonete, nem nada assim, tá? Então, basicamente, essa é a minha colocação, talvez inicial. Gui, você já teve a oportunidade de fazer uma aula, experimentar um treinamento? Já. Eu trabalhei numa das grandes academias que tinha, durante um tempo, uma sala específica onde tinha tanto a plataforma vibratória referência, essa que a gente falou aí, não é?
como tinha um outro equipamento que era novidade na época também, que eram só cabos e o peso estava embutido na parede. Com uma pessoa que fez o doutorado em plataforma vibratória, e foi uma experiência muito legal. A perspectiva deles é que você consegue minimizar o tempo de treinamento com o mesmo efeito. Então, para quem fala que não tem tempo, pode ser uma alternativa, porque eles prometem 15 minutos. Estava agora xeretando o site dele lá de fora. Em 15 minutos você trabalha tudo. E de fato trabalha. De fato você trabalha. Em 15 minutos é possível fazer um treinamento desse. É muito legal. Principalmente quando você já experimentou outras tantas estratégias para abandonar o sedentarismo e não gostou, você vai lá quase como se estivesse tomando um choque. Então você coloca a mão numa plataforma vibratória, tem modelos que tem bem o desenho. A gente colocou na segunda-feira passada no Instagram a plataforma de referência, a gente falou o nome, né? A Andressa falou o nome aqui, e tudo bem. Então tem lá a imagem, tem como se fosse um assento de 2 ou 3 cadeiras juntos, uma mesa pequena, com um braço que você pode apoiar. Alguns modelos não têm. Então ela está vibrando em várias direções, o Ivan já disse que umas vibram em todas as direções, outras só de lado, outras, enfim. Mas isso faz com que você precise ficar equilibradinho. Não te derruba, tá? Ela não fica tão mexendo para o lado e para o outro, não mexe... Não é que nem um barco, né? De jeito nenhum. Ela vibra, literalmente ela vibra. Ela não mexe muito a ponto de te derrubar, mas para equilibrar ali gera uma resposta involuntária do corpo de aumento de contração muscular. Mesmo que você não queira, você vai contrair mais porque o estímulo no seu cérebro é contrai porque vai perder o equilíbrio. Então faz com que seja legal. Confesso que eu não conseguiria treinar nela durante um ano. Então, algumas vezes ir fazer o treino seria legal. Fazer só treinamento de plataforma vibratória, eu cansaria porque teria pouco repertório para fazer ali comparado quando você vai para outros ambientes. Mas é uma estratégia muito legal para dar um show no sedentarismo. Então, Gui, e esse negócio de repertório é muito interessante, que a gente tinha um estúdio, né? O professor que deu o treinamento, inclusive, foi o primeiro a trazer a máquina para o Brasil, a máquina na referência que a gente está falando. Eu trabalhei na clínica dele, e repertório a gente ganha, como você sabe, né? A gente sabendo a anatomia e a prática, a gente ganha fazendo, dando aula, e era infinito. Tínhamos alunos que só faziam a parte de treinamento com vibração, em relação a treinamento de força, né? Aí tinham aqueles que faziam aquele treinamento e andavam de bicicleta, fazia aquele treinamento e fazia o jiu-jitsu, entre outras artes marciais, e resultados incríveis sempre de cara, e a gente conseguia ampliar e dificultar e criar coisas incríveis que as pessoas olhavam e falavam assim: credo, como que ele consegue fazer isso? E a gente usava muita ferramenta até. Eu não sei se eram os mesmos cabos que você falou, mas a gente começou a usar bastante aquele que tinha a polia, né? Não pode falar o nome aqui, mas... Pode falar, pode falar. Isso, na verdade, o original é o War Machine, que é o Core 360. E a gente usava ele de uma maneira excelente, assim, dificultava muito os exercícios com a participação da vibração, sabendo, a gente tinha consciência, tinha que modificar de vez em quando a amplitude e a frequência para poder intensificar a vibração, a resposta vibracional no corpo. Mas é uma gama infinita. E para quem gostava mesmo, ainda mais que assim, você fazia 30 minutos 2 vezes na semana. Excelente. Tá pago por uma semana inteira, porque a resposta vibracional permanece no corpo por mais tempo. Assim como a gente estuda e fala hoje sobre o HIIT. Quando você faz um treinamento de altíssima intensidade, você permanece com gasto calórico elevado, o basal fica mais acelerado, e isso a máquina proporcionava. Então, a gente até recomendava que as pessoas fizessem, por exemplo, de segunda e quinta-feira, de terça e sexta, que aí
espalha na semana e tem resposta ocorrendo por um período maior. Fala aí, Kátia. Eu nunca estive num lugar que tivesse essa plataforma vibratória. Aí eu busquei, né, um pouquinho a informação, eu dei uma pesquisada, e uma coisa que eu achei muito interessante, que eles apontaram aqui exercícios de alongamento em cima da plataforma que aumentam a flexibilidade, né? Que devido à vibração provoca a elevação da temperatura corpórea. Com isso reduz a resistência muscular ao estiramento, aumentando assim a flexibilidade. Eu achei esse apontamento. Oi. A informação que você está falando vai diretamente em encontro com o que o Ivan falou, essa inibição do fuso. A minha tese de TCC de pós-graduação foi com a plataforma. Nossa, eu achei bem interessante. Bem legal. E nessa pesquisa que eu fiz, eles falam que foi feito um estudo numa universidade na Bélgica, com um grupo de mulheres de 20 a 24 anos, onde eles fizeram sessões para ver a força muscular de membros inferiores, né? E aí o estudo foi realizado em 12 semanas, e metade do grupo que treinou com a plataforma apresentou um ganho de 16,6% no aumento de força nas pernas, e a que fez o treino convencional, 14,4% de ganho. Ou seja, realmente foi comprovado aqui que há um ganho maior com a utilização da plataforma vibratória. E também, esse mesmo estudo, eles fizeram a questão do combate à osteoporose. E houve um ganho de 1% da densidade óssea do grupo que fez com os exercícios na plataforma em relação às mulheres que fizeram os exercícios convencionais, não obtiveram esse ganho significativo em relação ao aumento da densidade óssea. Então, eu achei bem bacana. Como eu não conhecia, eu falei, bom, é uma oportunidade para eu buscar, né? E eu achei muito interessante esses 3 pontos, a questão da força, da densidade óssea e do ganho de flexibilidade. Kátia, convido você a experimentar uma aula lá comigo no estúdio em Moema, você conhecer um treininho de plataforma assim completinho, bem gostoso. Legal, a parte mais querida por todos era a massagem, a drenagem linfática, que a máquina também ganhou prêmios na parte de estética, muitos anos atrás, porque ela tem todos esses benefícios, trabalha todos esses benefícios. E é legal isso, você pensa que a parte da osteoporose, esse ganho da densidade óssea, você está falando de um aparelho que está, né, como disse não sei se foi o Gui ou o Ivan, que é como se estivesse te jogando para cima o tempo todo. Você está tendo um impacto, mas sem problema de impacto, de lesão. Você está tendo impacto para benefício dessa densidade óssea, mas sem a parte prejudicial. Então, é excelente. Na verdade, médicos, inclusive, recomendavam para melhorar a situação de algumas mulheres que apresentavam isso até precocemente, o que é bem, bem legal mesmo. Eu não posso falar, eu sou fã, como eu disse no outro programa, eu gosto muito de treinar, e eu lembro que a gente teve que se separar, todo mundo, a equipe que trabalhava junto, e um dos professores ficou com uma máquina. E eu falei, nossa, isso é que é presente, uma máquina para você. Eu ia fazer todo dia, 2 vezes no dia, me acabar na drenagem, que eu amo, é muito bom mesmo. Ivanildo? Talvez uma coisa importante de falar aqui é com relação à segurança desse troço, né? Porque, de um lado, eu também concordo, eu já pude experimentar inúmeras vezes, a sensação quando você está em cima é a sensação de que você pesa muito mais, quer dizer, porque tem toda essa aceleração, então a força é como se a gravidade estivesse pesando mais, tipo o oposto do que é na Lua, né? A sensação que você está mais pesado, o movimento de agachar e levantar, por exemplo, feito em cima da plataforma, sem nenhuma sobrecarga, sem nenhum peso extra, é mais difícil de fazer quando a plataforma está vibrando por conta dessa aceleração. E aí, de uma certa forma, a gente já deu uma espécie de um spoiler aqui, já falou, por exemplo, o ideal são períodos curtos, ou seja, séries curtas, de 15 segundos a 1 minuto, no máximo, né?
não ficar muito tempo em cima daquilo, por vários motivos. Porque, primeiro que a ideia de que a vibração causa vibração crônica, né? Trabalhadores que trabalham, por exemplo, com britadeiras, esses caras eles têm danos que chegam a ser nervosos na região, principalmente dos membros, que eles trabalham mais em contato com isso. Então a gente tem que realmente primeiro pensar em sempre, né, a coisa mais curta. Segunda coisa, é sempre importante fazer o exercício em cima da plataforma com algum grau de flexão de joelho e garantir que o corpo está tonificando o suficiente. Isso é individual, tá? Porque, como o Guilherme falou, é involuntário. Você sobe na plataforma, ela vibra, é involuntário que a musculatura do corpo tonifica. Aliás, o processo em que isso acontece é um processo que não chega nem no cérebro, é reflexo. É um processo medular, não chega nem no cérebro, é um mecanismo de proteção mesmo do corpo. Então, a musculatura fica mais tonificada. E uma coisa super importante é, se você sentir a vibração chegar à cabeça, é porque a intensidade ou a frequência ou a amplitude estão muito elevadas. Tem que evitar sentir a vibração na cabeça, né? De uma certa forma, tem que segurar ali. Claro que pessoas mais treinadas não tem problema, a gente sabe sentir, né? Outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho que tem, né, a Andressa falou em termos de repertório, não é só o repertório que pode ser infinito, mas as aplicações desse troço são infinitas, porque só de parar em cima já estimula o corpo involuntariamente, quer dizer, significa que mesmo que eu não queira fazer nada, para estar parado ali em cima, vai acontecer alguma coisa, e isso tem aplicações em doenças degenerativas do sistema nervoso central, tipo, principalmente Parkinson, tem aplicações em reabilitação, de qualquer lesão, principalmente a habilitação em que propriocepção é uma questão importante, né, a desenvolver de novo, reconquistar a capacidade de sentir ali. E claro, se a gente for estudar biomecanicamente, a parte física toda, depende do calçado que você tá, depende, claro, depende do tecido que está sendo vibrando, enfim. Fiz uma liçãozinha de casa que também descobri que uma das marcas mais famosas já possui. A Andressa falou um presentão, né? Porque todo mundo que já viu essa plataforma sabe que ela é um trambolho e custa muitos dinheiros, né? Custa muito caro. Mas um dos fabricantes mais famosos desenvolveu uma versão personal do negócio, parece uma balança de banheiro, não chega a pesar 20 quilos. Eu não sei o preço, né? Mas certamente deve ser muito inferior ao preço da versão robusta, das versões mais profissionais do negócio. Falando, Ivan, da parte que você falou, mencionando a cabeça, tem bastante coisa para falar mesmo na máquina. É um equipamento que, por sinal, na época eu ofereci ajuda de instrução para trabalhar com a máquina numa academia enquanto eu morava na Inglaterra. Porque tem aquele tapetinho que você remove e embaixo tem a lixa. Então, ela pode ser usada com calçado, mas quando a gente dava aula, era preferencialmente usar sem calçado, para essa ativação de propriocepção ser bem intensa, assim. Então, a gente usava sem calçado com um tapetinho. Quem não se sentisse à vontade, lógico, mantém o tênis e aí a gente põe o tapete, porque o tapete a gente usa para sentar, para fazer abdominal, para pôr a mão para fazer a flexão de braço e diversas outras aplicações. E esse tapetinho estava totalmente esmagado e fundo nessa academia que eu ia lá na Inglaterra. E eu ofereci, posso ensinar para as pessoas como utilizar, para poder não estragar mais a máquina de vocês, para saberem mesmo usufruir e tirar o que tem de bom desse aparelho. E aí nem eu obtive resposta, enfim, acho que rolou uma situação de não queremos competição, eu não sei, mas não rolou. E esse negócio da cabeça vibrando, a gente precisa estar atento assim mesmo, que tem que ter um profissional para dar instrução mesmo, porque até você entender como funciona a máquina é um pouco mais difícil. Existe um posicionamento que é aquele posicionamento de... Acho que tem na yoga, tem um nome, eu não vou lembrar, mas que você está em semi-agachamento, tronco inclinado para frente, e tem a contração voluntária. Você, na execução do treinamento, em cima da plataforma, você tem que fazer a contração voluntariamente. Já tem a involuntária, então você ativa mais o trabalho fazendo a voluntária. E essa posição inclinada à frente tem sempre que ter a flexão do joelho e a posição do posicionamento do quadril para trás, que aí a vibração para na musculatura que está sendo ativada. Ela nunca vai subir para a cabeça. E existe um trabalho todo por trás para que a vibração da máquina
desses 15 que você falou, até, na verdade, a máquina que eu trabalhava era de 25, a gente conseguia reduzir até 25, que no painel vai de 30 a 60 Hz. E ele só chega num nível que não dá, não dá ressonância, né, com a vibração do nosso corpo. A gente tem vibração nos órgãos internos. Então, para não ter essa assimilação, esse choque entre as vibrações, ou não ter problema de causar algum impacto nos órgãos, aí a vibração da máquina é controlada até um nível que não se encaixe com os nossos órgãos. E, Guilherme, você quer dar a introdução para o fim? Acho que vale a gente dizer o seguinte, a plataforma vibratória, como você mesmo disse, Andressa, as pessoas complementavam o jiu-jitsu. Fazer só treino de plataforma vibratória, por mais repertório de variação que tenha, eu acharia chato, tá? Então, deixar claro isso. Eu que gosto de praticar outras modalidades, fazer o uso dela como um dos elementos, legal. E no caso aqui, a gente sempre fala, faça independentemente de supervisão, a plataforma não. A plataforma é um equipamento, a gente já falou até aqui, dica para fazer agachamento sem supervisão, né, como minimizar o risco. Plataforma vibratória, se você nunca treinou, nunca faça sem estar supervisionado. Seja a líder de mercado, a pioneira, ou as mais simples, não é um equipamento para você fazer sem ter conhecimento técnico. Então, se você quiser comprar um equipamento desse, contrate um professor que tenha experiência com isso, porque vai ter um bando de aventureiro que vai dizer que sabe e não sabe. Exatamente. Então é importante. Peça, me dá aí alguma certificação de algum curso que você fez. Eu não me meteria a ensinar alguém, mesmo já tendo treinado. Não me sinto hábil. Grávidas não podem. Tem algumas restrições, né? Gestante, quem tem prótese óssea, tem algumas questões que são contraindicadas o uso da plataforma. E aí vamos deixar a Kátia fazer a consideração final e a gente passa aqui o que nós fizemos, tá bom? Vai lá, Kátia. Na verdade, como eu nunca fiz, né, vou até endossar o que o Guilherme acabou de falar. Realmente, se você for fazer a utilização desse método, que seja com um profissional que tenha capacitação para utilizá-lo. Eu, por exemplo, como profissional de educação física, eu precisaria ser orientada para utilizar uma plataforma dessa. Então, a minha dica, hashtag fica a dica aí para os usuários. Esteja sempre com um profissional de educação física te orientando para não correr o risco de ter lesão. Né? E eu achei muito interessante, aceito o convite, Andressa, qualquer dia eu vou lá para poder experimentar, ainda mais por conta do meu joelho, acho que vai ser muito bacana. Vai ser bem bacana. Vai sim. Pois bem, então vamos lá dizer aquele momento da verdade, o que fizemos. Eu vou ficar por último, porque a gente vai ter uma surpresa super agradável para o próximo episódio. Vou fazer na ordem da tela aqui. Kátia, conta para a gente aí o que você fez para dar um show no sedentarismo. Depois Andressa, Ivan e volta para mim. Eu fiquei esses dias, aí eu fiquei 4 dias com as pernas para o ar, porque eu fiz atividades muito intensas aí e o joelho reclamou. Então, minha atividade foi perna para o ar, anti-inflamatório e gelo. E aí, Andressa? Kátia, tamo junto. Tô tomando o meu também, o meu remédio anti-inflamatório, eu ia falar já o nome do negócio. E eu tive uma situação de estresse absurdo na terça-feira, que eu saí correndo atrás de um moleque que pegou meu celular de dentro do carro, na minha mão. E aí, graças a Deus, tinha um cara na calçada que parou esse moleque, pegou meu celular, mas nisso eu já tava no pau, descendo com a minha cachorra no sovaco ainda. Gritei. Peguei meu celular, dei uma voadora de saia jeans no menino que não acertou. Depois daquilo eu fiquei 45 minutos tremendo. E tomei uma friagenzinha assim no fim do dia que eu travei. Acordei na quarta com o torcicolo lascado, insuportável. Aí comecei os remédios e fui só conseguir fazer um treininho de 1 hora de pedal e caminhada na sexta-feira, à base dos remédios. Ainda, porque também eu fiquei sem tomar sábado à noite e acordei domingo com o pescoço duro de novo. Então o negócio não passa rápido, não.
Sucesso! Agora o Ivan. É importante dizer, antes do Ivan falar, que a dica da polícia é não reaja a assalto. O cidadão pode estar armado, né? Ele correu, corri atrás. Só isso. Não façamos isso. Embora a corrida seja uma forma de dar um choque de sedentarismo, é perigoso. Vai lá, Ivan. Mano do céu, Andressa, você treinou tanto na plataforma vibratória que na hora que você ficou nervosa, você virou a plataforma vibratória. Você vibrou, 45 minutos, você podia ter avisado. Eu virei a plataforma. Mas é pra deixar qualquer cidadão estressado, sair correndo atrás do moleque, pegou seu, meu Deus, com a cachorra debaixo do braço. Sinto muito que você tenha que passar por isso, meu Deus. Bom, ombro já tá praticamente sem dor, joelho não dói. Semana passada eu cabulei a fisioterapia para fazer outro exercício e voltei a treinar quase que regularmente aqui na academia do meu prédio. E por enquanto, sem dor, a dor nas costas tá cada dia melhor. Essa semana não vou pular físio. E tô nessa aí. Foi, só a caminhada que eu fiz com a minha mãe esses dias aí, deu quase 4 quilômetros, suave, assim. E ela brinca de ser ligeirinha, porque a minha mãe é aluna do Guilherme, né? Ela brinca de querer andar mais rápido que eu, filho da mãe. Eu falava, onde você vai, Papaléguas? Peraí, vamos caminhar direitinho aqui, ligeirinha. Eu tô voltando aqui, projetão verão, 2 quilos mais leve. É nóis. Muito bem. Vou dizer que mãe do Ivan é um presente, a minha aluna, mas eu tenho o privilégio há 2 anos. Ela sempre teve estilo de vida ativo. É uma senhora de 70 anos que deixa muita mulher de 45, 50 no chinelo em termos de disposição. Tem um estilo de vida saudável, faz exame rigorosamente anual, acompanha, um exemplo aí de show sedentarismo. Convidar ela para fora um dia. Fora o que ela é gata, fora o que ela é bonita pra caramba, fora o que ela é gata. E eu esqueci de falar uma coisa, eu dancei bastante aqui também, sozinho, assim, pirando com essas luzinhas todas, eu fiquei dançando aqui. Hoje eu fiz uma série de musculação de 10 exercícios, ontem pedalei meia hora, anteontem fiz outra série de 11 exercícios. Essa semana, os últimos 9 dias eu não treinei 2, mas ainda assim eu fui muito ativo. Foi uma semana super agradável e show de bola. Então, estou com a conta paga, com crédito para essa semana, se eu quiser treinar um pouquinho menos, enfim. Coisa importante, nesse próximo episódio, no episódio 104, a gente vai ter uma participação especial da Michele Rezende, que nos presenteia com a audiência dela, é profissional de educação física, especializada em pilates hoje em dia, já foi da Zumba, e ela sugeriu um tema via LinkedIn, que o tema que ela sugeriu é para falar dos jovens, baseado numa matéria que saiu num portal de notícias, e que 4 de cada 5 jovens são sedentários no Brasil. O Brasil é um dos países onde os jovens são mais sedentários no mundo. E o tema, então, ficou passado, presente e futuro do jovem sedentário, com a participação da Michele. Então vai ser uma participação especial, um tema sugerido por alguém que nos ouve. Se você quiser sugerir, participar com a gente, fica o convite. Aê, vem, Michele! Show! Bem-vinda! E show sedentarismo. Show! Ivan, você é uma figura, cara. Você vai ficar com a luz aí, é isso? O filho, empresta sua luz pro papai também colocar aqui. Não, tô brincando. Eu não tenho tanta personalidade como o Ivan. Deixa eu só fazer um teste rapidinho. Deixa assim, tá gato, meu, relaxa. Não é essa, mas isso vai ficar assim. Não é o teste, não é isso. Isso vai. Que dúvida que você tem que vai ficar. Os meus lasers de Natal não vão aparecer. Como assim, mano? O teste que eu vou fazer é uma outra coisa aqui. Eu tô esperando uns 20 segundinhos aqui pra aparecer.